Muito bem. Nós vamos pedir um pronunciamento do antenor, tá? Para ele explicar para nós todos aqui a hierarquia das leis. A gente ouve falar isso aí, mas existe uma hierarquia e nós temos que cumprir essa hierarquia, tá? Nós temos a lei, nós temos o decreto e agora nós vamos ter as resoluções. Muito obrigado, presidente. Aqui eu cumprimento a mesa no seu nome. Senhoras técnicas e senhores técnicos aqui presentes, eu acredito que a maioria tem classificações, sejam muito bem-vindos. É muito importante a presença de todos os senhores e senhoras aqui, porque é um momento que talvez vocês tenham de com mais proximidade conhecer o que é, como é que se comporta e como está constituído e o que tem feito e o que pode fazer as funções de um conselho profissional. Então, eu gostaria, antes de iniciar, só de fazer aqui uma observação, uma fala do presidente. A gente aprende na escola que a história é cíclica, né? Ou seja, acontecimentos que aconteceram na história lá atrás, muitas vezes ele se repete ainda que de forma diferente. Então, o acontecimento do Conselho obedeceu a esta ordem, né? Lá atrás, no ato 30, que tomou o direito que havia dado aos técnicos dos 120 metros quadrados, ensejou na criação da associação do sindicato, depois do decreto regulamentador. Depois a saída dos conselheiros técnicos, que eu fui conselheiro lá no Ceará e aprendi com o presidente que na realidade eu era conselheiro de Norex. E eu sofri muito isso, e quando ele me explicou esse jargão que eu não conhecia, eu soube que realmente o meu trabalho lá era inócuo, porque todos os processos que a gente que eram julgados de tecnificações, por exemplo, eram julgados por engenheiros e eu pedia vistas do processo quando não concordava, mas no fim eles votavam contra e ao fim e ao cabo realmente tem razão. Bom, mas hoje a realidade é outra e nós estamos aqui. Vamos lá. Bom, inicialmente eu queria dizer aos senhores e às senhoras, a gente escuta muito na televisão a questão da legalidade. Então, o princípio que se baseia a administração pública, e é importante que se entenda que o CFT, o conjunto formado por CRTs regionais e o CFT, que é o federal, ele se forma como administração pública federal. Ou seja, o presidente Wilson, junto com todos os presidentes, os diretores do CFT e os diretores de todos os regionais e os servidores, eu, Luzimar e outros colegas lá no CFT e os demais que vão ser contratados, estamos na administração pública federal. E a administração pública, ela se baseia por princípios constitucionais, notadamente escritos lá no artigo 37 da Constituição. Legalidade, pessoalidade, publicidade, economicidade, entre outros. Então, a pedido do presidente, nós vamos nos ater aqui ao não mais importante, porque a gente diz, quando se trata de direito constitucional, que não existe direito constitucional mais importante do que outro. Todos os direitos, todos os princípios constitucionais, eles estão no mesmo nível hierárquico da Constituição, já começando por cima, falando de hierarquia de normas. Então, quando eu tenho um princípio que aparentemente ele está em conflito com o outro, apenas um princípio sai e o outro fica. O princípio, por exemplo, do direito à vida, né? Do direito à propriedade e por aí vai. Então, em alguns momentos eles são sopesados e aí apenas um direito prevalece ali naquele momento e o outro fica de lado, mas não é que haja um princípio constitucional mais importante do que outro. Então, o princípio da legalidade nos informa que precisamos cumprir o que está na lei. E eu faço aqui uma observação que cabe para todas as profissões, inclusive na minha profissão de advogado, a gente vê acontecer os colegas não terem, né, os profissionais, isso acontece com os médicos, com os técnicos, com os advogados, com os dentistas, muitas vezes não conhecem o sistema normativo que indica a regulamentação das suas profissões. Isso é muito comum e é um erro. A gente se preocupa com a formação profissional,
os técnicos de edificações se preocupam em fazer seus seminários, seus cursos, ler os livros técnicos, mas não se preocupam em conhecer a norma. Isso é um equívoco que muitas vezes nós cometemos. Então, no nosso ordenamento jurídico, e se tratando do sistema de fiscalização, do controle fiscalizador CFT e CRT, conforme o caso que estamos falando, nós temos a Constituição, onde a Constituição vai dizer que o exercício profissional, o trabalho e a atividade profissional ela é livre, no limite da lei. Ou seja, nós só podemos fazer, pessoa física, cidadãos, só podemos fazer tudo que a lei não nos proíbe. Aí a administração pública é ao contrário, ela só pode fazer o que a lei autoriza. Certo? Portanto, as limitações do exercício profissional da atividade de ofício, ela tem que estar na lei. E aí, quais são as leis que nós temos? Nós temos a Lei 5.524, que criou a profissão de técnico. Então, lá no artigo 3º, vocês vão encontrar o que é que eu preciso para ser técnico. Não é que é ter feito o diploma, ter cursado o ensino médio técnico e obtido diploma, é uma delas, certo? E outras condições que tem lá são só 3 ou 4. Nem vou entrar na especificidade para que vocês deem uma olhada lá depois. Muito bem. Depois a gente tem o decreto 90.922, que regulamentou a Lei 5.524, que foi o decreto assinado pelo presidente Figueiredo, conforme bem contado aqui a história pelo presidente Wilson. E nós tínhamos a Lei 5.124, que era a lei que criou o sistema Confea-CREA, que nos inseria lá naquele sistema fiscalizador, que hoje foi substituído pela Lei 13.639, de 2018, que é a lei que criou o conjunto fiscalizador CRT-CFT, no seu primeiro, nos artigos 1º, 2º e 3º. Então, essa é a Constituição de normas. Quem é que está acima e quem está abaixo? A Constituição vem em primeiro lugar, depois eu tenho as leis, 5.524, 13.139, e o decreto regulamentador da 5.524. A função do CFT, junto com os CRTs, é fazer uma complementação dessas normas. Qual seja, eu tenho a lei, o decreto estabelece diretrizes, ele detalha a lei, e aí eu vou falar aqui de maneira genérica, e os conselhos regulamentadores de profissão, que a gente conhece como os conselhos profissionais, OAB, CRM, CFM, Conselho Federal dos Técnicos e por aí vai. Esses conselhos profissionais, eles detalham o decreto, vamos dizer assim. Portanto, tudo que o CFT faz, que a gente chama de resolução, então vamos ter Constituição, lei, decreto e resoluções, elas vão compor esse ordenamento de leis, esse ordenamento jurídico, que informa ao profissional os limites de suas atribuições e os limites de suas prerrogativas. Então vejam, é fundamental que os conselhos eles criem as normativas para que discipline o exercício profissional. Além de criar as normativas, que são as resoluções, o conselho, e aqui eu vou falar de novo genericamente, os conselhos, OAB, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Administração e por aí vai, tem o que a gente chama de poder de polícia. Esse poder de polícia decorre, aí lá no começo da minha fala, da condição de órgão público, órgão de Estado, porque só o órgão de Estado tem o poder de polícia, indelegável. Então, os conselhos, em geral, eles
conselhos em geral, eles têm essa prerrogativa, têm essa função de exercer este poder de polícia. E esse poder de polícia, ele é exercido justamente... Passinho para trás. Esse poder de polícia é exercido exatamente ao fiscalizar o exercício profissional. E decorre desse poder de polícia a capacidade ou o poder de aplicar, por exemplo, sanções, que são as multas. Então, fiz essa primeira parte aqui para explicar essa, digamos, hierarquia. Agora eu vou falar de como é que se dá a criação dessas resoluções. Essas resoluções, elas vêm produzidas pelo corpo de conselheiro, que é o órgão, é a parte colegiada. Os conselhos em geral, eles estão divididos assim, eles têm a diretoria, que forma o corpo executivo do órgão, administrativamente falando, e tem... Obrigado. E tem o corpo colegiado, formado pelos conselheiros, que são quem formam, quem fabricam, quem criam as resoluções. E aí, como eu já disse, essas resoluções vão detalhar o decreto. Daí a importância do conselheiro. O conselheiro, ele, fazendo uma comparação, ele é como se fosse o deputado, é como se fosse o vereador, é como se fosse o deputado estadual, como se fosse o senador. Ele faz parte do... Assim, não é o órgão legislativo, porque o órgão legislativo que a gente fala são as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional. Mas, de certa forma, ele compõe um órgão legislativo, legislador. Como vocês observaram na minha fala, eu tenho Constituição, lei, decreto e resolução. A resolução ela está distrito do decreto, da lei e da Constituição. Ou seja, a resolução ela tem que ficar, fazendo aqui uma brincadeira, dentro do seu quadrado, que é estreito. Então, eu tenho que ter muito cuidado, conselho, órgão legislador, vamos dizer assim, disciplinador, de não atingir o que tiver expressamente definido na lei ou no decreto. E aí esse seminário, ele tem a seguinte importância, de trazer para quem está no conselho quais são os anseios de vocês, de fazer a adequação, na medida do possível, da condição de fazê-lo, observar os limites da lei e trazer as resoluções necessárias ao exercício profissional de vocês. Eu não contei o tempo, mas eu acho que já está mais ou menos. Então, caminhando aqui para o fim, para a gente, como bem disse o nosso diretor, nossa missão maior aqui é ouvi-los. É ouvi-los, porque nós vamos fazer o nosso trabalho melhor à medida que conheçamos os anseios dos senhores. Então, para finalizar, dentro do decreto, eu queria chamar a atenção disso, algumas profissões são citadas, são indicadas diretamente. O técnico em agrimensura, o técnico em edificações e o técnico em eletrotécnica. Os três são citados diretamente. O técnico em edificações, que é o que nos importa aqui, está lá na questão da limitação do decreto aos 80 metros quadrados, principalmente aos 80 metros quadrados, e a questão das reformas. Então, o que cabe ao Conselho, como eu já expliquei, fazer resoluções disciplinando esse exercício, porém, observado o limite que foi dado pelo decreto. Então, ouvi isso aqui da mesa, agora não recordo se foi do Bernardino, que nós não estamos aqui para fazer tudo além do que quisermos e além da lei. Nós estamos aqui a distrito da lei. Por isso, a importância da gente vir aqui trazer essa
essa posição para os senhores que, ao fim e ao cabo, o Conselho Federal é um órgão que está adstrito da lei. E a gente vai trazer o que tiver nas eleições, o que a lei, o decreto nos indica. E para finalizar, dizendo assim, e o que é que mudou? Mudou porque antes, o sistema que fiscalizava antes, não nos entregava nem o que a lei nos concedia, muito ao contrário. Tolhia o que a lei permitia. Então, o que nós estamos aqui para fazer é entregar para a sociedade, para o técnico, no limite do decreto, tudo que a lei concede. Então, desejo a todos aqui um excelente seminário, que a gente possa trazer, levar, melhor dizendo, para Brasília, os melhores anseios, as ideias e poder, de fato, regulamentar a profissão de técnico em edificações, de modo a atingir a plenitude do que o decreto nos autoriza. Muito obrigado.